Depressão. A depressão é hoje um fenômeno tão comum que foi apelidada como a gripe da doença mental. Você deve conhecer pelo menos uma pessoa que sofreu ou ainda sofre com a depressão. Do ponto de vista linguístico, a palavra depressão refere-se a uma pressão que é feita de cima para baixo. Sendo assim, aquele que está deprimido está pressionado ou oprimido por uma força que vem de cima. Essa abordagem linguística da depressão é muito interessante, visto que o deprimido se sente exatamente assim, como se algo o pressionasse para baixo, sem forças para reagir. Essa abordagem linguística da depressão é muito interessante, porque o deprimido se sente exatamente assim, como se algo o pressionasse para baixo, sem forças para reagir. A depressão é classificada por alguns estudiosos em 4 categorias: estado afetivo de tristeza, sintoma, síndrome e doença. Dentro dos campos da psiquiatria e psicologia, a depressão é classificada por alguns estudiosos em 4 categorias: estado afetivo de tristeza, sintoma, síndrome e doença. Dentro dos campos da psiquiatria e psicologia, a depressão é classificada como um transtorno do humor, e seu diagnóstico possui critérios bem definidos que devem ser considerados. Mesmo que uma pessoa não seja diagnosticada com depressão pelos critérios que orientam esse diagnóstico, é possível que ela já tenha experimentado alguma vez a depressão como um estado afetivo de tristeza. Um fato que deve ser seriamente considerado é que a depressão incomoda, gera sofrimento, limita a nossa vida, prejudica a nossa saúde física, mental e espiritual e gera problemas em nossos relacionamentos. Por isso, a indústria farmacêutica fatura tanto em cima da venda de antidepressivos. Ninguém, em sã consciência, deseja sofrer com a depressão. A principal característica do ambiente de um deprimido é a presença de muitas estimulações negativas e a ausência de estimulações positivas. Um ambiente em que só há reclamações, críticas e problemas é um ambiente propício para o desenvolvimento do sentimento de depressão. Na Bíblia encontramos a história de alguém que, em determinado momento, viu-se cercado de tantas coisas ruins que experimentou o humor depressivo. Não podemos dizer que ele sofreu de depressão enquanto doença, mas encontramos em sua experiência algumas características relacionadas ao sentimento de depressão. Estamos falando de Elias. Em que contexto Elias agiu como um deprimido? 1 Reis 19, 1 e 2. Ele estava sob a ameaça de morte de Jezabel. Jezabel era uma rainha perversa, e Elias acabara de levar à morte os profetas de Baal, que serviam a Jezabel. Tendo suscitado a ira de Jezabel, conhecendo sua maldade, Elias agora via-se num beco sem saída. Nesse momento, ele não via nada de bom em que se apegar. O que fez Elias diante dessa ameaça? 1 Reis 19, verso 4. Foi para o deserto e pediu a morte. Elias experimentou o sentimento de morte, tão comum para os deprimidos. É certo que ele não desejava morrer. Se o desejasse, não precisaria fugir daquela que desejava matá-lo. Mas o contexto em que estava era tão aversivo que, pela ausência de qualquer coisa que pudesse ser avaliada como positiva, Elias pensou em morte como solução para afindar o sofrimento. O que fez Elias no deserto depois de pedir a morte? 1 Reis 19, 5 a 7. Dormiu, comeu e bebeu, alimentado por Deus. Elias parecia bem indisposto e tudo o que fazia era dormir, até que o anjo do Senhor levasse alimento para ele. A alteração do sono também é uma característica da depressão. Pessoas deprimidas se queixam de só querer dormir o tempo todo ou de não conseguir dormir. É comum que o apetite seja alterado também, sendo que alguns perdem o apetite, outros sentem vontade de comer com mais frequência. No caso de Elias, vemos ele sendo sustentado por Deus, enquanto tudo o que queria era dormir. Quando Deus perguntou: "Que fazes aqui, Elias?", o que Elias respondeu?
1 Reis 19, versos 9, 10, 13 e 14. Que tinha sido extremamente zeloso pelo Senhor, que havia ficado só e agora procuravam tirar-lhe a vida. Aqui, vemos mais uma característica típica da depressão: distorção da percepção da realidade. Elias olhava para a sua realidade e via apenas parte dela. Via seu zelo em defender a honra do verdadeiro Deus, considerava que havia ficado sozinho no final da história e, para piorar, ameaçado de morte. Ele via todos os aspectos negativos presentes naquele contexto, mas não enxergava aquilo que havia de bom. Quando alguém sofre de depressão, é comum que se concentre nos aspectos negativos de sua vida e não consiga enxergar aquilo que há de bom em sua realidade. Em 1 Reis 19, 18, Deus mostra a Elias que ele estava olhando para uma realidade distorcida e lhe revela que ele não estava sozinho. Haviam outros 7.000 que, como ele, adoravam ao verdadeiro Deus. Elias se sentia sozinho em meio a outras 7.000 pessoas. Sim, é possível distorcer a realidade dessa forma quando somos tomados por um sentimento tão negativo como a depressão. As situações difíceis e problemáticas da vida podem facilmente nos convencer de que não existe saída, de que tudo está caminhando para o pior e de que somos incapazes de reagir a toda essa tribulação. Mas aquele que crê na palavra de Deus não precisa sofrer com essa dor. A Bíblia nos apresenta a solução para a depressão, para os becos sem saída, para esse sentimento de impotência diante dos problemas. Deus: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 17. Podemos confiar que Deus sempre nos ouve e está disposto a nos animar, como fez com Elias. Para refletir. Não devemos incentivar um espírito de entusiasmo que traz zelo por algum tempo, mas logo desaparece, deixando o desânimo e a depressão. Necessitamos do pão da vida, o pão que desce do céu para dar vida à alma. Estudai a palavra de Deus. Não vos deixeis controlar pelos sentimentos. Evangelismo, página 138. Uma mente bem disposta, um espírito alegre, é saúde para o corpo e energia para a alma. Nenhuma causa de doença é tão fecunda como a depressão, a melancolia e tristeza. Medicina e Salvação, página 106.